Aleluia, amados, Deus é lindo e Ele faz do jeito que Ele quer fazer, da forma que Ele quer fazer. Nós aqui somos só um canal, tanto quem está aqui como quem está aí também. Sabia que você também é um canal de Deus nessa noite? Sabia que você não depende do ministro para fazer algo, que tem coisas, talvez coisas que só você vai falar para alguém. Talvez um abraço, por mais que a gente, mas está num período estranho. Pode não ser um abraço, mas pode ser um sorriso, pode ser uma palavra. Pode ser Deus é bom. De repente é um Deus é bom que Deus manda você falar para alguém que você nem conhece aqui nessa noite. Mas às vezes a pessoa estava precisando ouvir isso. Sabe, eu creio. Sabe, no Espírito se manifestando nessa noite. Aqui, lá fora, na hora da cantina. Amém, amados? Aleluia. Tem algum visitante essa noite? Algum visitante? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A casa é sua, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Vamos aproveitar que vocês estão, que tem visitante aqui, o nosso pastor, nosso casal pastoral, não está na igreja hoje, porque eles estão comemorando as bodas de prata que eles estão fazendo. E glória a Deus, eles merecem, foram passear, foram para uma lua de mel. Enquanto isso, a igreja aqui está funcionando, amém? Glória a Deus. Mas estamos aqui para representar os ministros aqui. Não. Enfim, Val, André, não achei que Igor estivesse aqui, eu achei que ele estivesse, mas daqui a pouco ele está aí. Mas, enfim, tem pessoas aqui, tem uma equipe, tem diácono, tem diaconisa. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode nos procurar no final, amém? E, amados, hoje é culto da família. Glória a Deus, que lindo, né? Culto da família é lindo. Hoje de manhã estava lindo e agora também está lindo igualmente. E sabe que muitas famílias, a palavra fala, né, lá em Oséias 4:6, que o meu povo perece porque falta conhecimento. E, de fato, às vezes, a gente falha sabendo que está errado, e falha sem querer, e falha porque é tentação. Mas sabia que às vezes a gente falha porque falta conhecimento mesmo? No discipulado de casais, inclusive, a gente tem aprendido muita coisa, né? Os casados aí, os que moram juntos. Temos aprendido tantas instruções poderosas para os nossos casamentos. Amém? Quem tem vindo? Tem sido poderoso, né? Conhecimento. E conhecimento a gente precisa mesmo para a gente avançar. E sabe que Deus quer famílias estruturadas em todas as áreas, em todas. Inclusive na área financeira. E hoje nós vamos falar disso, sim, amados. Poxa, mas é culto da família, mas família precisa aprender sobre isso. Uma família que entende o princípio, entende sobre a quem a gente deve servir, que é o Senhor e não as riquezas. Uma família que entende o que é dízimo, o que é oferta. Uma família que pratica e cumpre os princípios bíblicos, ela é bem-sucedida. Amém? E é bom que a gente, em família, aprenda sobre isso. Porque quantas vezes um sabe e o outro não. Um quer cumprir, o outro acha que não precisa. Um não entende, o outro entende. Glória a Deus, porque hoje tem famílias aqui que vão sair entendendo melhor do que a palavra diz sobre esse assunto. Amém? Nós vamos abrir lá em Provérbios 24, para a gente entender que, de fato, precisa de conhecimento. Uma casa é edificada com conhecimento, com sabedoria, com inteligência. Inteligência mas a nossa mente não foi convertida. Amados, cuidado com que às vezes a gente ouve só uma parte e confunde o restante. De fato, nós somos um ser trino, somos um espírito, temos uma alma, que é a nossa mente, o nosso intelecto, e habitamos em um corpo. A única parte que foi convertida quando a gente nasce de novo é o espírito, de fato. Mas sabe que Deus não errou quando criou a mente, não. Glória a Deus, porque Deus criou uma mente para pensar.
Até porque, para a gente ter fé, a gente tem que pensar. Porque se a gente não tiver inteligência humana, como é que a gente vai aprender? Amém? Então, assim, eu tive essa nota para falar aqui, porque às vezes a gente confunde. Ah, não, o que for da mente, não, amados. Não, o nosso espírito é recriado, sim, nós somos guiados no Espírito, pelo Espírito do Senhor, no nosso espírito. Mas nós temos uma inteligência para usar também, para servir ao Senhor. Uma inteligência que precisa, sim, estar de acordo com o Espírito. Amém? Porque muitas vezes nossa mente vai estar falando outra coisa, porque ela não, às vezes não está sendo renovada, porque a palavra diz que a nossa mente também tem que ser renovada pela palavra. À medida que a gente renova a mente pela palavra, a nossa mente ela vai estar alinhada com o Espírito. E nós somos seres inteligentes. Somos os únicos seres inteligentes. De todos os seres que Deus criou, o homem e a mulher foi o ser inteligente. Glória a Deus. Justamente para poder fazer na terra aquilo que ele precisa ser feito aqui. Enquanto ele está lá, a gente faz aqui. Amém? Então, Provérbios 24, no versículo 23. Versículo 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Viram? Amém? Mas vamos começar com esse versículo, por quê? Porque a gente precisa, de fato, de casas edificadas, lares edificados, famílias estruturadas. E dentre todas as coisas que a gente sabe que a palavra fala sobre família, a gente precisa de conhecimento, inteligência e sabedoria, sim. Porque pelo conhecimento, nossas casas serão prósperas. Eu estou parafraseando. Pelo conhecimento, se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Está falando de bem material, sim, também. Porque não é problema bem material para a gente, não. O problema é a gente querer servir ao bem material. Mas Deus, sim, tem interesse em prosperar em todas as áreas. Sabendo que prosperidade não é dinheiro, mas o dinheiro, os bens, eles fazem parte desse pacote. O que é prosperidade? A gente tem livros ali que falam sobre isso. Prosperidade é ser bem-sucedido em tudo. É avançar, porque quando você está a pé e você compra uma bicicleta, você é próspero, porque você avançou. E nem sempre é dinheiro, amados. Porque uma pessoa ela pode ter tudo, pode ter carros na garagem, casas, viagens para tudo quanto é lugar e não ser feliz, e não ser bem-sucedido e um monte de coisa desestruturada, mas cheio do dinheiro. Aí a gente vê que prosperidade não é dinheiro, mas que faz parte, faz, claro. E Deus é o maior interessado em nos fazer, sim, prosperar, inclusive na área financeira. Amém? E o que nós vamos aprender hoje, amados? O que a gente vai falar hoje? Dentre várias coisas, a gente vai falar sobre princípios básicos da vida cristã, que é justamente sobre dízimos e ofertas. Mas, Andréia, todo culto tem uma palavrinha. Já perceberam que é rapidinho que a gente fala? Acaba a palavra, acaba a ministração, aleluia. E se o negócio for movimentado, o tempo fica mais curto ainda. O ministro vem aqui em cima e às vezes fala, agora é o momento nós temos ofertas, fique de pé, vamos ofertar a Deus com alegria. E muita gente, às vezes, nem sabe por que está fazendo. E, amados, Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus que ele se interessa em que a gente seja esclarecido em tudo. Amém, amados? Que a gente seja próximo, mas com base em conhecimento. E quantas coisas, por que a igreja de Cristo precisa aprender sobre isso? E aqui nós somos, quem é daqui sabe, que nós somos uma igreja que preza muito pelo ensino. E o ensino é a base, Jesus ensinava todos os dias. Por quê? Porque alguém com ensino, você quando sabe o que é o correto, aquilo que vier duvidoso, você não vai aceitar. E quantas coisas lá fora, você não vá pesquisar, por favor. Mas se você deixar lá fora, você vai ver gente falando que não é para dar, que é para dar, que é obrigatório, que não é obrigatório, que o devorador vai te pegar, mas não, o devorador não vai te pegar porque é da lei, porque não é, porque no Novo Testamento. Tem muita confusão nessa área. E a gente precisa ser esclarecido e não ter confusão. E cumprir um princípio entendendo o que está fazendo, sabendo para que é, por que eu faço. Amém, amados? Então, hoje nós vamos sair daqui, sim, com um esclarecimento. Sabe, amados, Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. A gente canta, a gente fala, a gente sabe de qual é isso. Nada nos falta mesmo. Mas existem princípios que a gente cumpre, a gente precisa cumprir. Deus é um Deus de princípios. Sabe, amados, quando a gente cumpre o princípio, a gente está na posição que Deus nos colocou. Sabe, Deus, Ele é um Deus sabe, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Bendito Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais e Ele nos abençoa aqui também. Ele é um Deus abençoador.
Por isso nós somos abençoados para abençoar também. Amém? E quando a gente está cumprindo o princípio, a gente está no lugar, na posição que Deus nos colocou. E nessa posição existe um fluxo contínuo, contínuo. Quando a gente não cumpre o princípio, não é, então se a gente não cumprir, está vendo, Deus faz. Não. Quando a gente não cumpre, a gente sai da posição. O fluxo vai continuar. Mas quando você sai da posição, como é que a gente vai desfrutar? Amém, amados? Existem princípios, a gente precisa aprender sobre isso. Amém? Então, para começar, a primeira coisa que a gente vai falar, não existe esse negócio do dízimo ser da lei. Mas ele é da lei. Não, porque no Novo Testamento não está escrito. Nós vamos abrir lá e vamos ouvir sobre isso hoje, amém? Eu e você estamos aprendendo. Amados, não tem como a gente abrir tudo. Tem livros ali poderosos que falam sobre isso. Não tem como a gente abrir. E olha que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, sobre oferta, sobre semente, muito, muito. Se eu fosse abrir todos os versículos para ler aqui, a gente só ia ficar só lendo. E o ler, a gente tem que ler em casa. Amém? Então, leia em casa, pesquise, aprenda, saia daqui com uma porção e aumenta essa porção em casa lendo a sua palavra. Amém. Sabe, Deus se interessa que a gente aprenda mais e mais sobre Ele. A gente conhece o Senhor e a palavra fala sobre prosseguir em conhecer mais. Amém, amados? Então, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 14. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Gênesis, no capítulo 14, a lei ainda não foi estabelecida. Amém? Não sei se você sabe, mas se não souber, leia em casa. Leia sim. Começa a ler primeiro pelo Novo Testamento, claro. Mas, porque nós hoje estamos na nova aliança. Começa a ler o Novo Testamento, mas depois vai para o Antigo Testamento e você vai ver. A lei aqui em Gênesis 14, ela ainda não começou, não. Amém, amados? Gênesis 14, no versículo 18. Cadê? 18, podia ter marcado, né, mais rápido, mas enfim. Versículo 18, presta atenção, onde a gente começa a ouvir falar sobre dízimo. Na oferta, a gente nem precisa, eu nem preciso abrir, que todo mundo sabe por que aquela história de Caim e Abel. Todo mundo sabe por que a história de Caim e Abel? Tudo começou com uma oferta, porque um ofertou do que é melhor, então a gente nem vai falar, quando começou a falar de oferta, amados, lá no início, desde o princípio. Quem ensinou? É o coração, amados. É um coração generoso. Um ofertou, o outro invejou, matou, e a gente conhece a história de Caim e Abel. Então a gente nem vai abrir lá, para a gente poupar tempo. Vamos abrir do dízimo, que é onde tem mais dúvida. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E, de tudo, lhe deu Abraão o dízimo. Abrão, na verdade, eu falo Abraão, mas aqui ele nem era Abraão ainda. Ele ainda era Abrão. E ele deu o dízimo. Por quê? Aqui está dizendo que ele era obrigado? Não, ele não era obrigado, não. Mas ele deu, ele quis dar de tudo que ele tinha, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Não tinha lei, amados. Aqui não está falando, se você der, vai acontecer. Se você não der, não vai acontecer. Não tem. Pode ler aqui, antes, Gênesis 1, 2, 3, 4. Leia na sua casa. Não vai ter isso. Então, não tem nada a ver com lei. Abraão fez porque ele quis, porque ele desejou. O dízimo, o que é o dízimo? Essa palavra dízimo significa 10ª parte. O dízimo, quando a gente fala dízimo, é a 10ª parte. Mas é qualquer 10ª parte? Amados, é a primeira 10ª parte. Hoje eu dei um exemplo aqui de manhã, em casa, de manhã aqui na igreja, que eu no começo, eu errei muito sobre isso, errei mesmo. Não porque eu não entendia, ou não porque eu não queria, porque eu achava que não precisava dar. Não, eu sempre entendi, glória a Deus. Desde o início eu fui ensinada e sempre aprendi que era um princípio. E eu não queria estar fora desse princípio. Só que o que eu fazia? Eu sacava o meu salário, pagava minhas contas e depois dava o dízimo. Tinha dinheiro para o dízimo? Claro que não. Porque eu tinha que pagar um monte de conta, não tinha dinheiro para dar o dízimo. Não tinha. E aí eu entendi, quando eu entendi, lá em Provérbios 3, quando fala, honra o Senhor com os teus bens, com a primícia dos seus bens. A primícia é a primeira parte. Aí eu entendi, peraí, a primeira parte não pode ser o que sobra depois do salário. A primeira parte, mas eu estou dando o meu exemplo, tá? A primeira parte, André, você vai ter que tirar a primeira parte, porque se você deixar, você vai pagar as contas, você vai encomendar x-tudo, você vai encomendar pizza, você vai comer japa, você vai fazer tudo e não tem dinheiro para o dízimo.
E, amados, é princípio. E se eu não der o dízimo, o devorador vai me pegar? Não vai, amados, não tem isso. Não tem. Às vezes as pessoas falam e tiram do contexto, a gente não vai abrir lá não, tá? Mas quando fala lá sobre a questão de devorador, disso e aquilo, tem um contexto por trás disso. Não significa que se a gente não fizer, algo vai acontecer, o diabo vai nos pegar. Não, amados. Se não acontecer, eu vou sair do fluxo. Amém? Deus já nos abençoou já, mas continua existindo um fluxo contínuo. E se eu não der, ok. Se eu não der o dízimo para a minha igreja, o dízimo, ele precisa ser dado na sua igreja local. Oferta é algo que você dá na sua igreja local, mas você pode também dar para outra igreja onde você for. Agora, o dízimo é para a sua igreja, a igreja que cuida de você, a igreja onde você senta na cadeira, onde você desfruta do ar-condicionado, onde você usa sabonete líquido, álcool em gel. Esse dinheiro, isso tudo, é o dinheiro da igreja local que sai de onde? Do nosso bolso. Sabe, são coisas práticas, são coisas assim simples do dia a dia, práticas, mas às vezes a gente não presta atenção. E a gente precisa falar sobre isso. Senão às vezes, a gente está deixando de desfrutar de algo poderoso. Porque, como eu disse, como existe um fluxo, quem está no fluxo vai participar e vai desfrutar de tudo. E, amados, Deus é tão bom que até quando às vezes a gente não entra, a gente recebe o respingo, glória a Deus. Mas a gente não precisa viver de respingo, né? A gente não precisa viver aproveitou e caiu em mim. Não, amados. A gente conhece o princípio e cumpre. Amém? Amados, aí, André, mas o dízimo, oferta, mas esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para a obra do Senhor, que no caso, você que é membro daqui, é esse lugar aqui, Verbo Guaratiba, essa igreja, esse templo aqui. Você que é visitante, você dizima na sua igreja, mas você está aqui, está aprendendo também, glória a Deus. Mas assim, você que é membro daqui, o seu dízimo é aqui para quê? Para poder pagar o ar-condicionado, para poder comprar as coisas, para poder consertar algo que quebrou. Porque a igreja, ela não é patrocinada por ONG, por governo. A igreja somos nós. Mas a igreja sou eu. É verdade, a igreja somos nós, mas também existe um lugar, um templo, onde a gente é ensinado, onde a gente é corrigido, onde a gente aprende a palavra e onde a gente cresce. Amém, amados? Quem não cresce? Não tem como a gente congregar com frequência, congregar com responsabilidade e não crescer. A não ser que a gente só pegue aquilo que a gente aprende aqui, fala, foi uma bênção, no dia seguinte, esquece e não bota em prática. É a única forma. Fora isso, se você receber a palavra, cada palavra ensinada, se você agarrar e fala, é meu, isso eu vou fazer. E não abrir mão de cumprir a palavra, de cumprir o que o Senhor tem na palavra, não tem como dar errado, gente, não tem como. Não tem como. Não existe uma pessoa que tenha colocado a palavra em prática, que lê a palavra, que ora, que obedece os mandamentos. Não tem uma pessoa que fale, não adiantou nada. Não existe. Não existe. Se você falar, mas eu conheço gente que está na igreja há tantos anos, está na igreja frequentando a igreja. Amém? Porque às vezes a gente quer se basear pelo outro que a gente conhece, quando a gente tem que se basear por Jesus. Porque temos que ser imitadores de Cristo. Amém? Existem homens e mulheres de referência? Claro que sim, não tem problema nenhum nisso. Paulo mesmo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fala. Então não tem problema, ele está falando, pode me imitar, porque ele se garantia que ele estava imitando a Cristo. Então sim, glória a Deus, tem homens e mulheres cheios de Deus, cheios da palavra, cheios do Espírito, referência para a gente, glória a Deus por isso. Mas se alguém errar, se alguém falhar, a minha referência é Cristo. Amém? Então, repetindo, não tem como dar errado. Uma pessoa que pratica essa palavra poderosa, amados, muda a vida, muda tudo. Muda tudo. E sabe que Deus é tão lindo, que além dele ensinar para a gente sobre o princípio do dízimo, e tem um porquê, ele já nos abençoou, ele nos ensina sobre tudo, ele não nos deixa faltar nada. E ele sempre nos abençoa mais e mais do que a gente pede, do que a gente pensa. A palavra fala sobre isso. A gente pensa em algo, Deus tem algo a mais do que aquilo. A gente pede algo, Deus dá mais. Sabia? Mas onde está o nosso coração quando a gente pede, quando a gente espera, quando a gente crê? O nosso coração ele não pode estar na riqueza. O problema não está no dinheiro. Nunca foi. O problema nunca foi dinheiro. E o dinheiro sempre foi necessário para a obra. Mas precisa de dinheiro? Precisa. Se não fosse assim, Judas não precisava estar tomando conta da bolsa de dinheiro do ministério de Jesus. Amém, amados? Vocês lembram daquela história? Não vamos abrir lá. Vocês lembram daquela história que a mulher vai lá, derrama algo,
precioso para honrar o Senhor. E aí Judas fala, dinheiro desperdiçado. Esse dinheiro aqui podia estar ajudando um monte de gente, podia estar ajudando várias pessoas. E a palavra diz que ele fala isso, não porque estava pensando nas vidas, mas porque ele tirava dinheiro da bolsa. Que bolsa? Jesus tinha um ministério terreno, ele tinha uma obra. Ele e seus discípulos iam levar a palavra e tinha uma obra a fazer. Eles precisavam de dinheiro para comer. Quem ia sustentar eles? Mulheres sustentavam o ministério. Pessoas sustentavam aquele ministério. Olha, pega só, pessoas sustentavam o ministério de Jesus. A obra dele, desde aquela época. Existia uma bolsa e um tesoureiro, que era Judas, que pegava, a palavra diz, Judas tomava conta da bolsa, ou seja, para a obra do Senhor funcionar, desde sempre precisou de dinheiro. Precisou na época de Jesus. Jesus foi, a gente continuou fazendo a obra dele, porque ele falou, ide. Então, nós vamos continuar o que ele estava fazendo. Da mesma forma que precisava naquela época, precisa hoje. Não tem como fugir, não tem como. Eu dei o exemplo hoje de manhã, a Vanusa estava aqui, mas tem Val aí, tem outro pessoal da equipe de missões. Nós, todo culto de missões, você que já esteve aqui no culto de missões, já viu algum vídeo com crianças, usando material escolar. Aquele material escolar que as crianças estão usando foi o nosso dinheiro do culto de missões que foi abençoar. Amém? Uma ONG linda, Life Impact, que ajuda pessoas, crianças em situações vulneráveis, meninas abusadas. Uma história linda. E nós, a igreja, está querendo trazer essa missionária para vocês conhecerem no próximo culto de missões, ano que vem. Dia Verbo da Vida de Missões. Estamos querendo trazer a missionária e seu marido. Que bênção, amados. Aquela missionária que está fazendo aquele trabalho lindo e a gente só conhece por vídeo. Imagina, no Dia Verbo da Vida de Missões, ela está aqui, ó. Mas existe uma unção sobre a vida daquela mulher. Existe. Imagina ela aqui. Mas sabia que para trazer ela aqui a gente tem que pagar a viagem deles? Porque é a gente que está trazendo. Então quem traz, quem convida, que banca. Com que dinheiro que a gente vai trazer? Não é com o meu, não é com o do Val, não é com o pastor, não é com o do Igor, é com o dinheiro da igreja. Amém? E nós, amados, eu creio que não vamos deixar de fazer mais nada nessa igreja por falta de dinheiro. Amém? Porque falta de conhecimento não vai ser. Falta de ensino não vai ser. Amém, amados? Amados, quando a gente levanta uma oferta específica para algo, é porque o dinheiro do dízimo e oferta não está dando. Amém? Lembram que há meses atrás a gente precisou renovar a documentação da igreja, que glória a Deus é documentada, CNPJ, tudo bonitinho, mas essas documentações do governo são caras e precisava renovar. O caixa da igreja não tinha dinheiro para pagar, não. O caixa da igreja só ia dar para pagar luz, material de limpeza, isso e aquilo, limpeza, isso, é tanta coisa que eu nem lembro. Só ia dar para isso. E agora? Vamos fazer uma oferta alçada, levantar uma oferta especial, explicar, e glória a Deus, a gente aqui explica. Você sabe por que você está dando oferta especial. Glória a Deus, amados, aqui a gente é transparente, essa oferta especial é para levantar dinheiro para pagar isso, isso e isso. Glória a Deus, somos aqui um povo da fé, um povo que entende. Não faltou, sabia? Na oferta especial ainda sobrou. Glória a Deus. Mas a gente também pode andar sem depender de oferta específica. A gente pode andar com dízimo e oferta diário, sabe, rotineiro, e poder pagar tudo e ainda ter dinheiro para comprar o templo. A campanha Nosso Novo Templo, Nosso Templo, surgiu porque a gente está querendo um tempão sair do aluguel. Porque, amados, valor de aluguel, se a gente fizer as contas, é um valor, no ano, um valor que a gente poderia abençoar tantas famílias. A gente poderia ajudar tanta gente, a gente poderia alcançar tantas vidas, a gente poderia fazer tanta coisa. Mas a gente paga aluguel. Então, qual é o nosso sonho? Eu acho que é o sonho de todo mundo, sair do aluguel. É um dinheiro alto. Só que a gente estava querendo e nada de conseguir, porque o dízimo e a oferta não estava dando. E aí surgiu, glória a Deus, a ideia de fazer essa campanha como algo à parte. Quem pode, ok. Quem não pode, ok também. Mas é uma campanha e, glória a Deus, está dando certo, porque vocês estão pegando junto. Amém? Glória a Deus, amados. Somos aqui a igreja que, glória a Deus, a gente pega junto. E esse ensino aqui hoje não está sendo... A gente não está trazendo porque o pessoal não está... Não, amados. Pelo contrário. Aqui a gente nem sabe quem dá, quem não dá, que o envelope é ali em branco. Glória a Deus, cuidado com a nossa vida. Mas a gente está aprendendo por quê? Para a gente poder entender o porquê que a gente faz. Para a gente poder não correr risco de falhar. Sabe? Que a gente corre risco, claro. Por quê? Porque às vezes não entende muito bem. E às vezes, amados, a palavra fala... Nos últimos tempos, vão ter vários mestres aí, várias doutrinas erradas, e pessoas seguindo, de acordo com a sua vontade, esses mestres. Mas se houver um ensino do que é certo, o errado não vai ter vez na nossa vida.
Amém? E é por isso que a gente está aprendendo sobre isso hoje. Amém? Então a gente abriu lá em Gênesis, a gente já viu que foi antes da lei. Eu só queria mostrar isso, nem abri o contexto todo não. Só queria mostrar que Abraão deu o dízimo. Antes da lei, ninguém mandou ele dar, ele deu porque ele quis. Amém? Mas André, ok, já entendi antes da lei, mas também não vi no Novo Testamento ninguém falando sobre isso. Vamos abrir lá e vamos ver que Jesus falou sobre isso. Amém? Mateus capítulo 23. Aleluia. Mateus capítulo 23, no versículo 23. 23, facinho. Aleluia. Aleluia. Aqui, no capítulo 23, Jesus está censurando os escribas e os fariseus e está dando várias advertências para eles. Lá no versículo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, ele está falando, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, do verbo dever. Porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus falou que não era para eles darem dízimo, gente? Não. Aqui não está dizendo isso. Ele está dizendo, vocês devem fazer outra coisa, o dízimo, sem deixar aquelas mais importantes. Por quê? Porque, amados, por mais que a gente fale sobre dízimo e oferta, a base da vida cristã é andar em amor. Então não adianta, o que Jesus está falando aqui é que não adianta nada você sustentar o templo, que o dízimo era para isso, até hoje, na verdade, para sustentar o templo, sustentar os sacerdotes lá na época, trazer alimento para eles, fazer isso e mostrar que estava dando, que tinha muito dinheiro, que eles estavam ofertando muito, e o principal, que era andar em amor com o seu próximo, eles não faziam. É isso que Jesus está mostrando. Então a gente não pode tirar esse texto fora de contexto. Pelo contrário, está bem claro, e a gente nem precisa falar muito sobre isso. Está muito claro. Devíeis. Dever. Vocês devias fazer aquelas coisas, ou seja, dar o dízimo sim, sem negligenciar as outras mais importantes. Amém? Não é muito claro, amados? Não, é claro, não tem como dizer não, mas não se fala muito, não precisa falar muito. Pelo contrário, até fala bastante dinheiro, não fala muito a palavra dízimo, mas não precisa. Porque um coração ofertante, alguém semeador, não precisa estar toda hora falando disso. Alguém que tem um coração em se doar, um coração em ofertar, um coração em ver a obra avançar, a gente não precisa falar toda hora disso. Por isso, se vocês perceberem, vocês podem contar nos dedos quantas vezes a gente teve um culto sobre dízimos e ofertas. Há muito tempo vocês não veem, não é? É. Se vocês não lembram, eu lembro. Agora, toda vez que vai ter ofertório, tem que falar, porque sempre tem gente nova e às vezes não sabe nem o que está fazendo aquele povo em pé e alguém segurando aqui e a música tocando. Então, sempre tem que ter falado, agora é o momento, até para dar tempo de você se separar, pegar o que você já preparou, porque nós somos cuidadosos, a gente já prepara em casa. Amém? Ou para quem faz online, né? Glória a Deus, porque existe o online, isso salvou minha vida. A gente faz em casa, está resolvido. Mas precisa ser falado ali rapidinho, só para a gente entender, preparar, vir, acabou a música, acabou. Mas, glória a Deus, não precisa toda hora de um culto para falar sobre isso. Graças a Deus. Isso é bom, amados, é sinal de que a gente sabe o que a gente está fazendo. Amém? Mas, às vezes, como hoje está acontecendo, sim, num culto de família, às vezes a gente precisa falar para aprender. Amém? Porque às vezes, no decorrer da vida, as coisas vão acontecendo e às vezes a gente vai deixando passar alguma coisa e esquece. Por exemplo, final de ano está vindo aí, 13º está vindo aí. Aí a gente prepara, eu estou falando porque assim, eu já cometi essa falha, não foi só uma vez não, tá? Estou me expondo, não foi só uma vez. Férias, que é um dinheirinho mais gordinho, 13º, nossa, tantos planos, vou comprar isso, vou comprar um ar-condicionado, vou fazer obra na minha casa, e nem lembrava da obra do Senhor. Quando, na verdade, a obra do Senhor, ela é sustentada com o meu dinheiro. E eu esquecia, estou falando de mim, se ninguém nunca esqueceu, glória a Deus, deixa só eu com isso. Mas a gente precisa aprender sobre isso, porque senão a gente esquece mesmo. É tantos planos, e glória a Deus, porque sim, é bom fazer planos, é bom se organizar. Deus também ensina muito sobre organização na sua palavra, sobre boa administração. Sabia, o Espírito Santo, ele tem interesse em te ensinar a administrar suas finanças. Porque muitas vezes, amados, quando o dinheiro às vezes não dá, você acha que na primeira vez que eu dei o dízimo primeiro, deu para pagar as contas? Não. Você acha que não doeu? Doeu.
Mas sabia que aquilo ali foi um aprendizado para mim, ou seja, eu não estava sabendo administrar. Não estava. Porque não estava dando para dar o dízimo, que é um princípio bíblico. Não estava dando para eu dar esse dízimo e para pagar as minhas contas, então não ia sobrar nem para o sorvete, né? Sinal de que eu estava administrando errado. Mas glória a Deus que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Todas. Inclusive a administrar o bem, os bens que Deus coloca na nossa mão. Amados, eu dou glória a Deus pela empresa onde eu trabalho, glória a Deus, mas eu sei que o Senhor é o meu provedor. Aquela empresa ali é um canal pelo qual o Senhor me provê. Tudo que vem à minha mão, eu sei que vem de Deus. Porque do diabo não vem nada, porque ele não quer nada, a não ser que seja doença, miséria, se ele quer. Mas sabia que nós fomos redimidos lá na cruz? Redimidos de várias coisas, inclusive da miséria, da doença e da morte. A miséria foi levada lá, ele já nos redimiu. Então a gente não precisa mais viver, sabe, aquém do que Deus tem. Estação difícil a gente pode passar? Claro que sim, amados. Não vamos ser, sabe, sei lá, não sei nem a palavra, doido de achar que, não, eu sou crente, nada nunca vai me acontecer, eu sempre vou ter dinheiro no bolso, estou provido em tudo. Nunca, não, amados, estação a gente pode passar sim, a gente está no mundo. Jesus disse que a gente, poderia ter aflição no mundo, mas que a gente vence com ele. Estação a gente passa. Muitas pessoas aqui já passaram, provavelmente, eu já passei, mas a estação passa, porque nós estamos nele, e nele nada nos falta. Até quando a gente está passando por uma estação, quando a gente crê, a gente tem certeza que a nossa confiança está nele, não nas riquezas, a provisão vem. Seja através de uma pessoa, seja através da igreja local também, através de alguma coisa vai acontecer, mas ele não vai nos deixar perecer. Amém? Ele não nos deixa perecer, ainda que a estação passe. E ok, passou, acabou. E se por acaso tem alguém aqui, Andréia, mas eu errei até hoje, então já fiz tudo errado. Deixa as coisas que para trás ficam e avança para as que estão diante de você. Prossegue para o alvo. Amém, amados? Deus é o maior interessado em nos fazer, sabe, abundar, em nos fazer enriquecer também, mas não é à toa. Ele não deseja que a gente tenha dinheiro à toa, não. Porque para que eu quero dinheiro? Por que eu quero o maior salário? Por que eu quero ser promovido? Por que eu quero tanto uma porta de emprego? Para as minhas necessidades? Claro, amados. Mas ele não deixa faltar para o passarinho. A palavra diz sobre isso, ele vai deixar faltar para a gente? Então, é claro que é para as nossas necessidades, sim. Mas não é só para as nossas, mas também para a gente escutar a necessidade do outro. Amém? E quando a gente traz os dízimos e ofertas para cá, a gente entende e a gente confia que essa igreja, os gestores dessa igreja, vão administrar a ponto de poder cuidar de outros, sim. Porque para a gente trazer, a gente tem que confiar que vão cuidar. Se você não confia, não, mas eu não confio não. Então, amados, não dê mesmo não, tá? Tá tudo bem com isso. É entre você e Deus. Eu dou, por quê? Porque eu confio no meu pastor, eu confio nos gestores financeiros, eu confio que não vai faltar o dinheiro, que eu vou colocar o dinheiro aqui nessa igreja e eles vão administrar de forma que as contas vão ser pagas e ainda vão alcançar vidas. Amém, amados? Andréia, você está falando sobre, talvez alguém aqui esteja pensando isso, está falando de alcançar outro, mas já tem a cesta da abundância. Sabia que às vezes vê pessoas que precisam em cima da hora e a cesta não tem cesta suficiente? Sabia? Já teve caso. E isso, olha, amados, o nosso pastor, ele é um pastor que ele corre atrás mesmo. Já teve caso assim de eu nem saber, até porque o projeto social é a parte deles, a gente nem sabe. Glória a Deus, a gente nem sabe quem está recebendo, a gente não sabe. Mas já teve vezes do pastor mandar mensagem, porque eu sou secretária da igreja, então trabalho também no financeiro, nas notas de lançar, entrada, essas coisas, deixa para lá, burocrática. E já teve vezes de pastor falando, André, mandei por e-mail a notinha fiscal, esse cupom fiscal é de 2 cestas extras que apareceram em cima da hora. Dinheiro de onde? Da conta da igreja. Quem depositou? Nós. Pessoas necessitadas em cima da hora, precisaram de acolhimento, precisaram de ajuda, não tinha cesta, não era período de cesta básica, porque a gente tem o segundo domingo do mês, que a gente tem a cesta da abundância. Pessoas precisaram. O pastor ia deixar passando necessidade, a igreja existe para quê? Não, o pastor foi lá, fez 2 compras, 2 cestas, passou o cartão de débito da conta, André, lança aí, essa nota aí é relativa, tirou a foto do cupom fiscal e me mandou. Alcançando pessoas. Amém? Atendendo a necessidade de pessoas. É para isso que o nosso dinheiro serve aqui nessa igreja, amados.
E para a gente não deve ser um dever ou uma obrigação. Eu sou obrigada a dar. Não, você não é obrigada a nada. A gente dá porque é prazeroso, porque melhor é dar do que receber. A gente dá porque sabe que aquele dinheiro vai fazer alguma coisa para alcançar uma vida, para tirar uma vida da lama, como a minha foi tirada um dia. Dá o dízimos e ofertas, esse ato de dizimar e ofertar é um ato de gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez pela minha vida e pela sua. É um ato de gratidão, é um ato de amor, é um ato de honra ao Senhor. Eu honro ao meu Deus com o meu bolso, porque não adianta eu honrar o Senhor e dizer Senhor, Senhor. Jesus falou isso, não adianta falar Senhor, Senhor, se não obedecer os mandamentos. Não adianta eu dizer Senhor, eu te honro, eu canto, eu te exalto. Mas aí, só uma parte eu te exalto e te honro. Aqui não, porque dói. Se eu te der, Senhor, eu não vou poder comprar aquele x-tudo gostoso. Eu estou falando que eu gosto de x-tudo. André não. Ele não vai poder comprar batata doce. Mas, amados, é um ato de honra, um ato de gratidão, é um ato de amor ao Senhor, onde a gente não precisaria estar arrumando jeito de descobrir como é que faz para não dar. Amados, preste atenção. Se por acaso, e eu creio que não tem ninguém aqui agora passando por isso, mas se tiver, não entra em condenação não, fica tranquilo. Só aprende o que a palavra fala sobre isso. Mas se algum dia alguém aqui, vou falando já lá no passado, pela fé, se alguém lá um dia lá atrás ficou procurando o jeito de não precisar dar o dízimo, não precisava dar mesmo não. Não dá não. Amém? Porque é sinal de que o coração não está certo. Amém? Mas glória a Deus, amados, eu creio aqui num povo que entende, que sabe os princípios, que cumpre os princípios, um povo que não falta nada, glória a Deus. E se está passando por um momento de escassez, eu creio que hoje, nessa noite, portas vão abrir, amados. Eu creio, amados. Hoje de manhã o Senhor deu uma direção para fazer e hoje, mais tarde, eu vou fazer também. Eu creio, nesse dia, um dia que justamente está falando sobre dízimos e ofertas, eu creio em milagres acontecendo. Eu creio. A gente vai fazer mais tarde que Deus mandou fazer de manhã, porque eu sou obediente. Amém? Então, amados, nós somos um povo que entende, que aprende, que não deixa de cumprir. Quando a gente vai viajar, por exemplo, final de ano de novo. Vamos viajar. Nossa, não, comprei minha viagem, glória a Deus, viaja assim, amados. Deus se interessa que você curta com a sua família, curta sozinho também, não sei. Mas, enfim, Deus se interessa, Deus não tem problema com isso, não. Mas aí eu vou viajar. Mas você sabia que o valor dos dízimos e ofertas normalmente é um valor médio, já é um valor médio, e aquele valor médio eu estou falando porque eu trabalho na igreja nessa área, tá? Eu tenho minha planilha de lançamento, de entrada e saída, então eu estou falando de experiência própria que eu venci os bastidores. Tem um valor médio de dízimos e ofertas. E tem um valor também das despesas. Quando o dízimo e oferta cai, eu já falo, pastor, a gente vai atrasar a luz, a gente vai fazer o quê? Porque até agora não chegou, não, e dia tal vence a luz. Sabia que isso acontece? Mas isso não vai mais acontecer aqui, amém? Amém. Porque a gente não vai deixar a igreja deixar de pagar uma conta porque eu não quis dar. E aí, quando eu vou viajar, vou passar minhas férias lá, aí eu vou ficar um mês sem vir para a igreja. E aí, de repente, eu não uso conta. Hoje em dia é mais difícil acontecer isso, porque a gente tem conta. Então, você está lá, viajou para a Disney. Eita glória, foi para a Disney. Lá da Disney você pode fazer no aplicativo, mas não deixe de fazer, amados. É tão simples o que eu estou falando, parece até que é um dever, não é isso não. Mas é porque a gente entende a importância do nosso dinheiro nesse lugar. A gente entende que quando a gente deixa de dar, o nosso dinheiro vai fazer falta para alguma coisa sim. Muitas coisas a gente ainda não fez na igreja porque falta dinheiro. Não é falta de vontade do pastor, não é falta de nada, é falta de dinheiro. Hoje de manhã eu dei o exemplo também, Solange estava aí, mas hoje tem Márcia aí, tem o povo da cantina. O pastor está doido para consertar aquela cantina. De 2 em 2 meses tem reunião da diretoria, a gente coloca um monte de coisa em pauta. Aí daqui a 2 meses, o que a gente fez? Quase nada, porque o dinheiro não deu. Amados, não é por causa do pastor. Pô, o pastor, né? O pastor dessa igreja não arruma aquela parede, agora já arrumou. Não faz isso, não fez aquilo, a cantina lá. Pô, o pastor, amados, o nosso pastor, se depender, ele quer fazer tudo, numa vez só.
A gente do financeiro que segura ele. Pastor, não tem dinheiro, pastor, para fazer. Olha, Andréia, mostrou foto. Imagina essa cantina assim, o telhadinho ali, para o pessoal não pegar chuva, uma mesinha para o pessoal sentar e bater papo à vontade. Fiz uma pesquisa para fazer um negócio ali de drywall, para a gente não ter mais infiltração. E o pastor queria fazer tudo no mês, né, Igor? Né, Val? O pastor queria fazer tudo. André, vamos fazer isso. O que tu acha? Vai dar? Não, pastor. Não, mas aí tem o DI também. Não, a gente tem que forrar a igreja de criança, botar um ar-condicionado, ajeitar lá, tem que criar o berçário, tem bebê na igreja, a gente precisa do berçário, o pastor quer o berçário urgente, o pastor não tem dinheiro esse mês, só para as contas normais, não vai ter dinheiro sobrando para fazer essas coisas. Aí o pastor fica murchinho. Por quê? Porque ele é o maior interessado em ver isso funcionando a todo vapor, berçário com os bebês lá e as mães podendo aqui assistir, sabe, tranquilo, sem precisar se preocupar com a criança, porque vai ter gente cuidando, o berçário está chegando, amém? Por causa do meu e do seu dinheiro injetado nesse lugar, amém? E a gente precisa falar sobre isso, amados. Então, fica tranquilo que algumas coisas ainda não foram feitas, não é porque o pastor não quer, não é porque a diretoria não quer, porque a diretoria de 2 em 2 meses fica toda animada, cheia de ideias, mas aí o dinheiro não dá e a gente não faz. Mas isso vai mudar. Amém? Porque hoje nós estamos sendo ensinados. E, amados, eu creio numa unção, eu tenho certeza, há agora nessa noite uma unção específica. Uma unção de ensino sobre esse assunto. Onde pessoas aqui lá fora vão esclarecer pessoas. Eu creio em pessoas aqui, lá fora, esclarecendo outras. Outras cheias de dúvida, outras com vários ensinamentos. Amados, você não é obrigado a dar, se você não der, o devorador não vai te pegar, vou repetir isso. Você não tem que ter medo. Não, se eu não der vai vir uma maldição. Não precisa ter medo, não é isso. Você dá por amor à obra do Senhor. Você dá por amor ao Senhor e amor à sua obra. Porque o Senhor, nós somos cooperadores dele aqui nessa terra. Em todas as áreas, inclusive nessa igreja local. E como cooperadores dessa igreja local, nós vamos fazer essa obra funcionar a pleno vapor. Nada vai parar de acontecer por causa de falta de dinheiro, porque somos aqueles que entendem e cumprem os princípios. Amém, amados? Outra coisa que a gente tem que esclarecer bem é que muita gente, eu sei que eu já ouvi gente falando, mas eu acho que Deus também não quer que ninguém tenha muito dinheiro, não, porque você viu o que ele falou para o jovem rico? Ele falou para o jovem rico. Então nós vamos abrir lá, porque hoje a gente está aprendendo. Lá em Marcos, no capítulo 10, e já está até aqui. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Aleluia. Aleluia. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás. E ele fala aqui alguns dos mandamentos. Versículo 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Para aí. Ele está querendo dizer o quê? Eu obedeço tudo. Eu obedeço a palavra. Tudo isso eu já faço desde que eu sou novo. Então eu não erro em nada. Nada me prende. Está tudo certo. Estou parafraseando, tá? Versículo 21. E Jesus, fitando. Sabe o que é fitar? Olha bem nos olhos da pessoa. Já viu? Fitar é isso. Fitando. Jesus olhou bem nos olhos dele. E olha que lindo, o versículo ainda detalha, né? O amor. Ele falou com amor, amados. Ele não falou repreendendo, ele falou com amor. Olhou bem nos olhos, o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele falou: vende o que você tem. Ele não falou assim: só tem uma coisa que está te faltando. Você tem muito dinheiro, você precisa desfazer disso. Acabou, ponto. Ele não falou isso, não. Vende o que você tem e vem e me segue. Mas aí no versículo 22 ele diz: Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amados, esse texto aqui, quando você vai ver o contexto, abrindo parênteses, quando você vai ler a sua Bíblia, você não se prende só a um versículo, leia o contexto. É assim que a gente lê, porque às vezes a gente fala assim: eu não sei como ler a Bíblia, eu não sei como aprender, como meditar. Quando a gente medita na palavra, quando a gente pega um versículo, um texto, e a gente rumina aquilo, a gente medita sobre aquilo, a gente traz aquilo para a nossa vida, traz para a nossa realidade. E quando a gente está lendo e estudando, que é diferente de meditar, quando a gente está estudando, a gente tem que estudar o contexto.
o contexto histórico, o que acontecia nesse lugar, o que ele está falando, por que ele começou a falar sobre esse assunto. Existe um contexto, amados. Então, cuidado. Muita gente, às vezes, até ensina, tá? Cuidado com o pregador de internet. Tem gente lá na internet ensinando coisa em cima de um versículo e ele fala com tanta ênfase, porque ele tem jeito para falar, que um monte de gente segue e vai atrás. Cuidado, que a Bíblia diz que nos últimos tempos existiriam doutrinas falsas e mexe segundo a vontade de cada um. Mas nós não somos esses, nós seguimos a palavra. A palavra é a nossa base. Amém? Então, na minha Bíblia, ela já dá a dica do que significa. Antes do versículo 23 tem um subtítulo, o perigo das riquezas. Então, o que Jesus está falando é justamente o perigo da confiança nas riquezas. E em Mateus 6, a gente vai abrir lá, eu nem anotei, mas nós vamos abrir lá, também fala sobre isso. Mas antes da gente ir para lá, vamos continuar. 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele diz que rico não entra no reino de Deus? Não, amados. Ele diz que é difícil. Sabe por que é difícil? Porque muita gente que tem muito dinheiro, ele confia no dinheiro. Ele não pode se imaginar sem aquilo. E isso é uma idolatria, amados. Isso é idolatria. E não tem como a gente servir a Deus e as riquezas. Esse é o perigo. É por isso que Jesus está tratando isso. Por isso que Jesus falou isso. Sabe para quê? Para ver o coração do jovem. Porque se o jovem estava, de fato, interessado em segui-lo, ele não ia se incomodar em largar tudo. Porque se tudo que a gente tem é do Senhor, e Jesus, se Deus não falar, larga tudo e vem, a gente larga e vai. Será que a gente larga e vai? Porque às vezes a gente pode não ser como rico. Às vezes a gente pode ter só um carro, uma casa, e Deus fala assim, eu quero que você dê essa casa para fulano. E aí? A gente vai fazer igualzinho o jovem, que não quis largar. Eu estou falando isso, amados, porque Deus tratou isso comigo, sabia? Eu nem dei esse exemplo hoje de manhã, mas hoje de manhã, antes de vir, eu estava tomando banho, e aí eu estava lembrando disso, né, sobre esse jovem, que ele falou, larga tudo, e eu canto, e eu falo, Senhor, tudo é teu, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. E aí o Senhor falou assim, Andréia, e se eu falar para você dar essa casa? Ai, doeu. Doeu, sabe por quê? Porque assim, a minha casa, por exemplo, uma casa que está demorando para ser feita, a nossa casa, porque sabe aquela casa que você quer fazer do seu jeitinho, você quer colocar aquela janela, ela é mais cara, mas você vai esperar 1 ano para comprar aquela janela. Aí você quer aquele piso é mais caro, mas você quer esperar 1 ano. Eu queria, gente, era o meu sonho ter aquela casa daquele jeito. Ela não tem muita coisa para fazer, não está pronta ainda, fica tranquilo. Mas sabe que o Senhor falou isso comigo? Sabe por que ele falou? Porque ele sabe o quanto eu sou, o quanto eu amo aquela casa, o quanto eu tenho apreço por ela. E o Senhor mexeu comigo essa manhã. E essa casa? Você está fazendo toda do seu jeito. O piso que era o seu sonho, que desde criança, a escada dos seus sonhos, você vai dar ela? Aí eu, Senhor, por que podia falar de outra coisa? Podia ter falado até do meu salário todo, mas a casa. Mas o Senhor tratou isso comigo e eu fiquei pensativa, amados. Porque às vezes a gente pensa que está tudo certo. Aí Deus vai lá e fala assim, tem certeza? Foi o que ele falou para esse jovem achou que estava tudo certo. E ele falou, uma coisa te falta. E eu estava achando que estava tudo certo. Senhor, eu não sou apegada a nada. E eu não sou mesmo, não. Se eu ficar muito tempo sem usar uma roupa, eu já quero dar. E ainda quero que Val vá nessa história. Amor, tem muito tempo que você não usa essa bermuda. Né? Aí fala, mas amor, não, mas eu gosto dessa bermuda. Mas tem muito tempo que você não usa. Eu não sou apegada. Se eu quiser, se eu puder, eu saio toda hora doando alguma coisa. Mas eu como jovem falei, sobre isso, Senhor, está tudo dominado. Aí o Senhor falou, uma coisa te falta. Tu daria a casa, Andréia? E, amados, eu nem respondi para o Senhor ainda. Mas eu sou obediente. Eu ia dar sim. Eu ia dar. Eu tenho que dar porque quem sou eu? Quem sou eu, amados, para querer reter algo que foi o Senhor que proporcionou, porque quem conhece a nossa história, e alguns aqui conhecem a nossa história, como aquela casa ficou pronta, a casa ficou, desde que a gente casou, a gente não saía da sala, a gente dormia na sala, eu estou me expondo porque eu estou falando de mim. E na sala, dormia na sala, nada do quarto está pronto, e no meio e eu tinha uma função, né, uma função gratificada no meu trabalho, Val trabalhava num lugar, e no meio da pandemia, 1 mês antes da pandemia, eu entreguei a minha função, glória a Deus. Então, meu salário diminuiu, Val saiu do trabalho, o Japa fechou no meio da pandemia e o quarto ficou pronto. Amém, amados? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Para Deus me mostrar assim, sou eu que faço. Amém? Não é no nosso cálculo. Aleluia!
Não é nosso cálculo matemático, amados. A gente faz cálculo, porque como bons despenseiros do que Ele coloca na nossa mão, como bons mordomos, como bons administradores, a gente calcula assim, porque a palavra também fala que se você vai andar daqui até lá, você tem que calcular. A Bíblia ensina sobre isso. A gente tem que administrar sim, senão dá errado. A gente calcula sim, mas só que Deus, Ele se move, sabe, de acordo com o nosso coração e a nossa fé. E se Ele quiser apurar esse cálculo e fazer 2 vezes 2 é igual a 1000, Ele vai fazer. Ele faz isso, amados. Mas onde está o nosso coração? Amados, a nossa vontade sempre foi ter uma casa, assim, até para receber pessoas, né, amor? E assim, o nosso coração está em quem? Ter uma casa bonita para dizer que assim, minha casa é bonita. Não, a gente quer ter uma mesa, a gente ainda não tem, a gente usa a mesa lá do Japa. A gente quer ter uma mesa, a gente quer ter uma varanda, um espaço legal para receber pessoas. Para pessoas se sentirem bem na nossa casa e falar assim, Jesus está nessa casa mesmo. Amém, amados? Então, onde está o nosso coração para a gente querer ter as coisas? A gente quer ser abençoado para abençoar. A gente quer mudar de carro para quê? Para poder dar carona para o pessoal, sim. Amém? Porque, para que eu quero um carro novo? Ah, não. Ih, não vou levar fulano lá não, que a rua dele é cheia de buraco e choveu. Para que carro novo? Não. Ah, e Deus não faz assim não, amados. Deus não faz assim. Ele vai de acordo com o coração. E Ele abençoa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Mas que Ele vai, que Ele olha um coração e vai ao encontro daquele coração, Ele vai. Ao encontro de um coração correto, uma motivação correta e uma pessoa de fé. Porque a gente também precisa crer, amados. Porque Ele já nos abençoou, Ele já tem tudo, assim, ó, disponível para nós. Mas também tem atitudes de fé que a gente faz para tomar posse e receber o que Ele tem para nós. Amém, amados? Aleluia. Vamos continuar lá sobre o jovem rico? Aí ele fala, muita gente também usa esse aqui, é por isso que eu quero usar esse texto. Existem vários textos para a gente provar isso, mas eu quero usar esse aqui. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer. Sabe por que os discípulos estranharam? Porque naquela época era comum associar a bênção à riqueza. Para você ver que Deus nunca teve problema com riqueza, não. Quando Ele abençoou Abraão e abençoou todos os outros que a gente vê, quando fala sobre bênção, fala sobre animais, bois, casa, campos, dinheiro. Era associado, sim, à riqueza. Então, para você ver que riqueza não é maldição, dinheiro é bênção. O amor ao dinheiro que aí é a raiz de todos os males. Aí Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus já está falando qual foi o problema naquele jovem. Ele deixou bem claro que quão difícil não é a quantidade de dinheiro que ele tem que determina essa dificuldade de entrar no reino de Deus, mas os que confiam na riqueza. Esses sim são difíceis de entrar no reino de Deus. 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Está vendo aí, André? Então não quero dinheiro, não. Ah, eu quero, amados, porque o meu amor não está na riqueza. 26, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Para eles terem ficado maravilhados, era comum ver as pessoas abençoadas com riqueza, porque eles ficaram, como assim? Então quem pode ser salvo? Olha, eu não sei não, aqui a Bíblia não diz, então eu não vou dizer o que a palavra não diz, mas eu acho que eles também não tinham, as famílias deles não estão sem dinheiro não, senão eles não iam ficar preocupados com quem ia ser salvo. Eu acho, tá? Eu acho, não vou dizer que a Bíblia diz. Eu estou dizendo a opinião minha que eu fiquei pensando nisso. Por que eles ficaram assim atônitos? Todo mundo então tinha pelo menos um dinheirinho, né? Porque ele está falando isso, mas enfim. Versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar de novo, olhando bem nos olhos deles, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que Pedro está querendo dizer? Nós fizemos o que o jovem não quis fazer. Deixamos tudo e te seguimos. E aí tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, da obra, que não receba, já no presente, não lá também a gente já foi abençoado, mas ele está falando de agora, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Se o problema era dinheiro? Se o problema fosse dinheiro, Jesus só ia parar ali. Ele não ia falar que não receba mais do que deu. Então, o problema não é dinheiro, porque se o problema fosse dinheiro, Jesus não ia falar isso. Não, vocês deram, que bom, porque dinheiro não era bom mesmo. Então, vocês não precisam receber mais, não.
Jesus deu esse exemplo. Claro, amados, que a gente não vai pegar esse exemplo e falar assim, então tudo que eu der eu vou receber 100. Não, primeiro que a motivação já está errada, o coração está errado, nem dá. Mas, de fato, não tem ninguém que tenha largado lá, tirado a mão do arado, deixado lá as coisas, seguido ao Senhor e tenha passado falta. Ninguém. Sabia que os dízimos, lá, antigamente, eles serviam para sustentar o templo e também sustentar os sacerdotes? Sabiam? E isso não tem problema? Porque imagina um pastor em tempo integral, como é que ele vai sustentar sua família se ele estiver em tempo integral? Porque, amados, os pastores, eles também trabalham, têm a sua vida, às vezes, lá fora, um trabalho lá fora. Mas um pastor em trabalho integral? Um pastor que atende de segunda a sexta, de 8 às 5, a família dele vai comer de quê? Verdade? Aí você imagina, aí o pastor Marcelo, tempo integral. Aí imagina, Andréia, a minha luz foi cortada, porque eu não tive dinheiro para pagar. A igreja não tinha dinheiro, pagou a conta de luz, não tinha nenhuma oferta para me dar. Imagina, o nosso pastor, que para tudo para ir lá comprar uma cesta básica para dar para um irmão que apareceu em cima da hora. O nosso pastor, imagina passar uma necessidade, porque a igreja não quer dar o dinheiro para a igreja. Imagina isso, amados. Não é triste. É triste. É triste, é ruim e é danoso. É danoso, porque nós somos aqueles que cuidam daqueles que cuidam da gente. Nós somos aqueles que não vão deixar faltar nada para aqueles que não deixam faltar nada para a gente. Porque quando a gente precisa de um socorro bem presente, o nosso pastor está aí. Quando a gente precisa de um conselho, de uma correção, quantas vezes a gente passou por um aperto. André mesmo, quando orou pelo pastor, falou que o pastor já teve no momento que ele mais precisou. Quem estava lá com o André era o pastor, né, André? Eu estou falando porque ele disse aqui em público. Quando mais precisou, o pastor está lá. Quanto mais às vezes a gente precisa com o nosso filho, o pastor está lá para ser um socorro bem presente. Então, não deveria ser problema nenhum falar sobre isso também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, outro exemplo que o pessoal dá também errado, e eu estou trazendo os exemplos errados porque a gente ouve, então a gente precisa estar sabendo do que a pessoa está falando e saber até se posicionar. Às vezes nem falando, amado, se o outro na igreja do outro entender de uma outra forma, não é a gente falar assim, está errado, eu aprendi no Rema, eu aprendi na igreja. Não, amados, está tranquilo. Mas às vezes se a pessoa quiser te falar e você fala, eu não concordo não. Lá na Bíblia diz isso, isso e isso. A viuvinha, a oferta lá da viuvinha pobre, que tem até musiquinha, mas a viúva deu só moedas, então não tem problema. Ali está falando que ela deu tudo que ela tinha. E tudo que ela possuía para viver, o versículo diz. Jesus está observando como eles estão dando, e tem uns que estão dando muito dinheiro. Ela deu tudo que ela tinha. Para Jesus, quem deu mais? A viúva. Ela deu sua moedinha, deu. Mas a gente não pode isolar o que está lá no versículo. Ela deu tudo que tinha, tudo que possuía para viver. Em outra versão diz, todo o seu sustento. Aí, às vezes, a gente quer ser como a viuvinha, dá só a moedinha. Mas se quiser ser como a viuvinha, tem que dar só o seu sustento. Então, cuidado com o que a gente está pensando, falando. Eu sou como a viuvinha, eu dou as moedas. Não, a viuvinha não deu moeda que sobrava. Eles, que deram muito dinheiro, deram o que sobravam. A viuvinha deu a moeda porque era tudo que ela tinha, tudo que ela possuía para viver. Eu achei esse versículo forte. Tudo que ela possuía para viver, ela deu. E nunca faltou nada, porque todos os outros exemplos que você vê na palavra, leia em casa, amados, pesquise, todos os outros exemplos. Pessoas que se doaram, pessoas que deram, não faltou. Não faltou e não vai faltar, amados. Agora, a quem retém, e tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso, sobre reter, a quem retém é danoso. Quem retém não vai fluir, porque quem retém é avareza, e a avareza continua sendo pecado hoje, amados. A avareza é pecado. O dízimo, glória a Deus, ele existe. Sabe por quê? Dízimo é um cuidado. Eu vejo como um cuidado do Senhor conosco para a gente não ser avarento. Porque ele já fala assim, separa 10% para a minha obra funcionar e para mais pessoas serem alcançadas como você. É como se Deus estivesse falando isso. Quando eu separo 10% do dízimo, ou quando eu oferto, o que é oferta? É aquilo que está no meu coração. Quando você vê um texto, cada um oferte conforme o seu coração, está vendo? Então, o dízimo não é 10%, não. Ali está falando de oferta, é outra coisa. A oferta, sim, é de acordo com o seu coração. Mas sabia que muitas vezes a oferta vai ser de um valor alto? E aí? Se Deus falar, você está com R$100 no bolso, dá os 100. Ai, Senhor, mas não tem nenhuma nota de 2, você não está confundindo, não, que é azul? Não, é para dar os 100. E aí? Amados, não teve ninguém que eu conheça, nenhum exemplo, nenhuma experiência que a pessoa deu e faltou.
Não teve. Pode ter sido em cima do laço, mas chegou a provisão. Eu dei exemplo hoje de manhã, eu vou dar de novo para edificar vocês, a fé de vocês. Uma vez eu estava aprendendo ainda, estava lá na pedra ainda, estava aprendendo, estava começando, né? Mas eu estava com o meu coração, sabe? Não, eu quero fazer tudo que o Senhor fala. E estava falando, era uma palavra sobre dízimos e ofertas. E aí eu falei, caramba, não, eu dou, Senhor, eu dou, não sei. Mas eu estou falando que eu dou porque ele não tinha falado. Eu tinha R$20 no bolso. E era o dinheiro que eu ia trabalhar no dia seguinte para passagem. E o Senhor falou, dá esses 20. Começou o ofertório, dá os 20. Aí eu, como assim? E aí eu comecei a calcular. E a minha passagem para amanhã? Mas eu vou ter que levar marmita, então. Eu fiz marmita? Comecei a fazer um monte de cálculo. Eu não podia dar os R$20. Eu não podia mais. Eu não tinha dinheiro reserva. Eu não tinha dinheiro na conta. Eu não tinha para quem pegar emprestado. Eu só tinha aqueles 20. Aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. E quando vou dar 20? Mas sua cabeça vai falar para você dar dinheiro? Vai dar nada. Sua cabeça vai calcular. Não dá não, porque isso menos isso, mais aquilo. É assim que a nossa cabeça faz. A não ser que a nossa mente esteja alinhada ao nosso espírito. E se ela tiver, ela vai reforçar ainda. Dá sim. Está ouvindo o espírito falar, não? Então, eu estou lá, fiquei naquela briga interna, aquela batalha espiritual interna. E aí eu falei, quer saber? Não, eu vou obedecer. Não, que isso, vou obedecer. Deixei os 20. Voltei e falei, socorro, o que eu vou fazer amanhã? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, socorro. E aí, mas sabe que depois que passou assim esse primeiro momento, eu fiquei alegre, porque eu obedecia. Mas obedecer é alegre. Quando você obedece, quando você... Pensa, uma tentação que veio e você resistiu, e você conseguiu vencer, você nunca mais tinha vencido aquela tentação, sempre foi tentado, naquele dia você venceu. Amados, a gente se enche de uma alegria. Consegui, Senhor! E eu fiquei assim, eu consegui. Quando eu dei o meu primeiro dízimo certo também, eu fiquei toda boba, eu cantando, pulando assim, o pessoal, deve estar cheio de dinheiro. Não, eu tinha dado tudo. E aí eu dei, amados, e fui embora para casa. E aí uma pessoa, eu não vou falar nome porque está gravado, vai gravar, mas uma pessoa da minha família virou para mim e falou assim, fulano mandou te dar, outra pessoa da minha família. A outra pessoa nunca foi de me dar dinheiro, nunca foi. É meu parente próximo, mas nunca foi de me dar dinheiro, não tem esse costume. E a pessoa foi aqui, toma, aí eu achei até que eu tinha emprestado, porque às vezes eu esqueço, né? Eu empresto e esqueço. Não é para lembrar, não. Aí eu emprestei, eu falei, eu emprestei? Eu não lembro, não. Está me devolvendo alguma coisa? Não, ele quis te dar. Aí eu olhei, R$50. Aí eu olhei, para mim, amados, no mesmo dia, não estou exagerando, foi no dia à noite que eu cheguei do culto. Que dinheiro é esse? Não entendi nada, Andréia, mas ele mandou te dar, deixa ele, está empolgado. Me deu. Aí eu não lembrei, acredita que eu não lembrei que eu dei os 20? Na hora eu não lembrei, não. Eu peguei assim, que chique, está animado ele, tá bom, guardei 50. Fui para casa, quando eu cheguei em casa, o Senhor me lembrou. Lembra? Você obedeceu. Aí veio mais que o dobro. Aí meu Deus, aleluia! Amados, ele faz assim. Mas a gente tem que dar, eu não estou falando isso, não é para você dar pensando em receber mais que o dobro, por favor, não faça isso. Mas é para você entender que se ele te der uma instrução, ele não vai falhar. Amados, Deus não faz nada, não manda a gente fazer nada, não manda a gente fazer nada que Ele não supra a gente, que Ele não banque a gente, Ele não manda. Não manda, se Ele mandar um missionário para outro país, Ele não vai dar uma direção para o missionário sabendo que ele vai passar falta, Ele não faz isso. Deus não é um pai irresponsável. Se um pai natural dá coisa boa para o filho, imagine o nosso pai. Além dele dar coisa boa, ele também não é irresponsável. Ele é responsável e Ele é o dono do ouro e da prata. Ele vai providenciar para chegar. Se Ele mandar a gente dar algo e a gente der, Ele vai providenciar para chegar, porque somos filhos obedientes. Um pai natural, quem é pai, quem é mãe, um filho obediente, ele se alegra em dar. Até vezes a gente, não sei vocês, mas a gente sem poder. Um filho obediente, um filho, sabe, que está ali obedecendo, que não está dando mole. Você procura, você quer comprar aquela calça que está tão cara, mas que a pessoa quer, não, mas é obediente. Um filho, quando está em desobediência, você não quero, não vou dar, não. Não está merecendo. Quem já fez isso, pai e mãe? Eu já fiz. Mas sabia que nosso pai não é assim? Ele não vai deixar de fazer porque, não vou deixar de fazer porque ela não está merecendo. Não é isso, não. Mas existe um fluxo, um princípio, e quem está no princípio é beneficiado, sim. E se Ele mandar, Ele vai cumprir. Amados, Ele vela pela sua palavra para cumprir.
Ele vela pela sua palavra para cumprir. A sua palavra fala sobre semente, sobre pouco semear, pouco colhe. Muito semear, muito colhe. E ele vela por essa palavra para cumprir. Sabe o que é velar? É sentinela, vigia. Ele está vendo que a palavra dele diz. Se você cumprir, vai lá. Ele está velando pela sua palavra para cumprir. Ele está esperando, às vezes, uma atitude, um passo nosso de obediência, para ele abrir a porta, que ele está querendo abrir um tempão. Mas nós, às vezes, limitamos o agir de Deus na nossa vida. Por falta, às vezes, de conhecimento? Mas às vezes a gente até conhece e não faz. Mas hoje nós vamos sair daqui diferentes, amados. Hoje nós vamos sair daqui cumprindo a palavra, e não só em relação ao dinheiro, não, mas em relação a tudo. Porque hoje, amados, aqui é a palavra sendo pregada. A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando sobre palavra. E, amados, a palavra é poderosa. Cumpre o que está aqui e a sua vida muda. Cumpre o que está aqui, a sua casa muda. Cumpre o que está aqui, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque Ele faz, mas existe um pré-requisito, existe um antes, que é cumprir a palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir lá em 2 Coríntios, a gente já está finalizando. Aleluia. 2 Coríntios, eu falei sobre semente, então nós vamos falar lá sobre semente. Tá, vamos lá, depois eu abro lá. 2 Coríntios 9, versículo 6. Sementeira e colheita, aleluia. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aqui está falando de oferta. Não com tristeza ou por necessidade. Está vendo aí? Não é porque eu estou com medo, nem porque eu estou precisando, nem porque falaram, eu aprendi, disseram lá, vou ter que fazer. Não contribua assim. Contribua segundo o teu coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria, não com tristeza. Amém? Aí olha no versículo 8, como Deus, ele é um Deus de muito. Ele é um Deus de abundância. Ele não é um Deus limitado, mas limitados somos nós. Agora, Ele através de nós, e Ele em nós, Ele é abundante. Olha no versículo 8. Deus pode fazer-vos. Olha só, Ele está falando sobre semear. Olha o contexto. Ele está falando sobre semear e colher. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Em outro contexto, não está aqui, mas fala também sobre ser fiel no pouco. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. De repente, mas quando? É porque agora eu não estou podendo, não. Não estou podendo ajudar. Vou dar um exemplo. Não estou podendo ajudar na campanha. Mas na campanha você tem lá o espacinho lá, outros. Pode ser até R$2. Não quero não. Eu quero esperar, porque quando eu receber, eu quero dar logo R$100. Você não é fiel nos dois. Não vai chegar lá, não vai ter. Os 100 já vai para outra coisa. Eu sei, a gente faz isso. A gente, quando eu ganhar mais, amados, quantas vezes eu falei isso em relação a várias coisas, não só em igreja. Quando eu ganhar mais, eu vou fazer isso. Quando eu ganhar mais, aquele a mais já foi para outra coisa. A gente ganha 100, a gente trabalha em cima de 100. A gente ganha 1.000, a gente gasta em cima de 1.000. A gente ganha 10.000, a gente vai gastar se bobear 11. Porque quanto mais... mas a gente é assim. Então, um cuidado com a nossa vida. Seja fiel um pouco. Mas eu não trabalho, eu sou adolescente, eu ganho R$5, dá 50 centavos. É pouco. O Senhor está vendo o coração. O Senhor vai multiplicar isso, mas Ele está vendo o coração. Eu quero quando eu ganhar a mesada de 100, eu quero dar 10. Se você não der os 50 centavos, você não vai dar 10. Amém, amados? Então, no versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar. Olha quantas palavras de grande, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Quantas palavras num versículo só. A maior parte do versículo foi só a palavra sempre, tudo, superabundez, ampla suficiência. Prestaram atenção? E ele faz assim, amados. Ele faz. Só que no versículo anterior, ele está falando sobre semear, sobre semente e colheita. Ele está falando sobre isso. Então, esse contexto, às vezes a gente quer o versículo 8, mas a gente não aplica o versículo 7, o versículo 6. Amém? A palavra, ela é assim, ela é bem clara quanto a isso. Às vezes a gente quer um versículo, mas não vê o versículo anterior, que é um pré-requisito. Nós semeamos, nós colhemos, amados. Não tem como semear sem colher. Não existe isso. Mas a gente não semeia para colher. A gente semeia porque a gente tem um coração no lugar certo, a gente entende o princípio da semente. Sabia que tem gente lá no mundo que entende? Eu já vi pessoas falando que
eu não lembro agora qual, era um homem que tinha muito dinheiro, que foi entrevistado. Qual o segredo do seu dinheiro? Eu entendo o princípio da semente. Ele falou, eu entendo o princípio da semente. Lá no mundo eles entendem, sabia? Eu conheço um casal que a esposa, ela é cristã, o marido não, e nem quer ouvir falar de igreja. Olha só que interessante. Mas ele dá o dízimo dele. Eu perguntei a ela uma vez, eu falei, mas ele não entendi, não gosta de... Não, mas ele falou, não, com o princípio de semente eu não mexo não, quando sou bobo. Ele nem crente é, e nem gosta de igreja. Aí, às vezes, a gente que está aqui, que a gente tem todo o ensinamento, toda a clareza na palavra, às vezes a gente não cumpre. E aí não entende, porque fulano não dá lá, não vai para a igreja, fulano está prosperando. Mas, de repente, fulano está cumprindo princípio, mesmo fora da igreja. Isso é muito sério. Amém, amados? Isso é muito sério, amados. Princípios são para ser cumpridos. E o Senhor, sabe, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção, amados. Toda sorte de bênção, Ele já propôs, Ele já deixou sobre a nossa vida. E sabe, se por acaso você tem dúvida ainda sobre por que você precisa dizimar, precisa ofertar, eu queria finalizar com isso. A gente precisa entender que isso também é um ato de amor. Sabe, é uma demonstração de amor ao Senhor e amor à sua obra aqui na terra. Porque sim, é para a igreja que o dinheiro vai, não vai de bolsa, não leva no elevador para o céu, não. É para a igreja. Mas porque a gente ama essa obra, porque a gente ama vidas, porque a gente tem um coração alinhado com o coração do Senhor. E Deus, o coração dele, pulsa por vidas. Ele deseja que todos os homens cheguem à salvação e cheguem ao pleno conhecimento dele. Se o nosso coração estiver alinhado com o coração dele, se a gente tiver a mente de Cristo, a gente não vai ter dúvida nenhuma se deve ou não, se pode ou não, se é obrigatório ou não. A gente simplesmente vai querer se doar. A gente simplesmente vai querer fazer. Lá em João 3,16, a gente conhece esse versículo de cor salteado. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, sabe, para que a gente não pereça, mas tenha vida eterna. A gente sabe esse versículo de cor salteado. Ele foi o primeiro a ofertar e não foi uma oferta simples. Foi o seu Filho único, que de unigênito virou primogênito de muitos, inclusive nós. Ele hoje é nosso irmão mais velho, porque Deus ofertou o seu Filho. E lá em 1 João 3,16, vamos abrir... Olha que interessante, é 3,16 também, mas é 1 João. 1 João, inclusive, fala sobre o amor, fala muito sobre o amor, tá, amados? Leia em casa também, eu fico deixando um monte de trabalho de casa. 1 João 3,16. Olha só o que ele fala. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Versículo 17. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Forte, né? A palavra está dizendo, não sou eu. E no versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amados, quando a gente oferta, quando a gente coloca o dinheiro nessa igreja, para essa igreja fazer algo com o nosso dinheiro, é porque a gente ama. A gente ama o próximo. Porque às vezes a gente não consegue alcançar todo mundo. Às vezes a gente até consegue alcançar uma família. Eu sei, tem pessoas, André, eu ajudo família. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Mas existe um lugar onde tem a responsabilidade de administrar o nosso dízimo. E a nossa igreja local. Sabe, amados, oferta é algo que tem que estar, sabe, fazer parte, sabe, da nossa vida, tem que estar do nosso sangue. Sabe, eu conheço pessoas que toda vez que alguém chega na casa dela, ela não sai de mão vazia, porque ela se sente assim, não, eu sou bom hospitaleiro, a pessoa sai com alguma coisa de mim, eu tenho que ofertar, eu conheço uma pessoa assim. Lindo isso, não cheguei nesse nível ainda não. Às vezes até esqueço de perguntar se quer alguma coisa, deixa para lá, sou eu. Mas os jovens que tiveram aí na conferência jovem, vocês viram que tinha 2 potinhos pretos aqui? Aqueles 2 potinhos pretos é para a oferta do ministro da conferência. Sabe que isso está no sangue do nosso ministério? Você vai em qualquer conferência, vai em qualquer culto especial que vem alguém de fora, tem um negocinho ali. E crianças, eu vejo crianças de 10, 11 anos lá, maior naturalidade, já está acostumado, está no sangue. Vê um baldinho, opa, é oferta, toma. Vê um baldinho, oferta. A gente precisa aprender sobre isso. Foi a nossa primeira conferência que teve isso. Mas eu creio que nas próximas, o dinheiro daqui vai ajudar muito na oferta do ministro, não vai faltar nada. Porque o ministro, ele trabalha, por exemplo, o ministro que veio na conferência, se preparou, se dedicou, trouxe palavras poderosas. Que conferência, amados jovens? Quem pôde estar aqui, adulto ou jovem,
Que nível de palavra que foi. Sexta e sábado, foi top, já começou no nível master. E, amados, os ministros, não tem problema nenhum eles receberem, sim, a oferta. E a palavra fala sobre isso, mas a gente não vai abrir lá, porque Deus tem mais coisa para fazer nessa noite. Mas pesquisa lá, a palavra fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Qual é o problema dele receber daquilo que ele está fazendo? Mas ele fala, em tudo, eu já me adaptei a tudo. Eu sei ter falta, sei ser suprido, sei ter abundância. Paulo fala sobre isso. Então, a gente precisa aprender e se mover com o coração correto, com um coração que ama, com um coração ofertante. Amados, não tem ninguém que sendo semeador vai faltar, a não ser que não souber administrar. Mas, amados, uma dica, peça ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai te direcionar. A gente está para receber aí uma especialista em gestão estratégica, que é uma contadora, ela vai no café, não nos avisa, vocês vão saber, não vou falar o aviso antes, não vou dar spoiler. Mas, enfim, se você puder, se você quiser abrir seu negócio, aproveite a oportunidade. É uma forma que a gente está aprendendo a gerir os nossos negócios. Quantas pessoas, às vezes, têm um sonho, eu tenho um sonho para trabalhar por conta própria, não queria trabalhar para mais ninguém. Ora, pergunta ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quando o Senhor quer que eu abra? O Senhor pode te dar detalhes, eu creio aqui no Senhor dando detalhes para pessoas, de data, de quando, de como. Ele faz isso, porque Ele se interessa em nos fazer prosperar, em nos fazer enriquecer, amados. Eu ia abrir um texto aqui, eu não lembro se eu anotei. Acho que eu anotei sim. Não lembro. Eu tinha falado mais cedo, mas agora eu não lembro, não. Mas, enfim, ele tem interesse em nos fazer enriquecer, sabe, para toda a generosidade. É para enriquecer para quê? Não é para ficar para mim, nem para reter. Não somos represas, amados. Quando a palavra fala sobre nós somos, sabe, a fonte onde vão fluir os rios de água viva. E vai fluir palavra, vai fluir unção de nós, mas vai fluir também generosidade, porque somos aqueles que passam por nós o que é bom. A palavra é pregada através de nós, a unção ela é passada através de nós, sabe? Todo o fluxo do Senhor ele vem através de nós, e nós somos como rios levando, e isso não falta, isso não vai faltar para a gente, porque nós entendemos, sabe? Eu tive uma visão. Na semana anterior da conferência jovem, nem lembro onde eu estava, mas eu tive uma visão de uma pessoa assim, debaixo da água, e ela fazendo assim, e sabe, a água movendo para frente, a água movendo, e na superfície não se via nada, porque ela estava muito lá no fundo, lá nas profundezas, mas ela movia, e as águas se moviam, tudo que precisava fazer, estava fazendo ali embaixo. E eu lembro que a cor da visão era uma cor diferente, era um preto meio azulado, não lembrava. E quando eles montaram o banner ali, eu vi lá no topo do banner da Conferência Ágape, é um preto meio azulado, era mais ou menos essa cor que eu tinha na visão. E eu creio, amados, eu não falei isso para ninguém, estou falando agora, porque eu sei que tem jovens aqui, o líder de jovens está aí. Eu creio, amados, inclusive nos jovens, na geração Ágape, desfrutando, sabe, de coisas, porque as águas vão se mexer embaixo. Se você não está vendo nada acontecer na superfície, é porque está acontecendo lá no profundo. Amém? Jovens, não está acontecendo, você não está vendo acontecer nada, está acontecendo lá no profundo, recebe, não perde, não sai dessa água, não perde essa água. O Senhor, eu fui perguntando, mas o que quer dizer isso, Senhor? E como se fosse um nadador fazendo assim, sabe quando você está debaixo d'água, você faz assim, a água movimenta? E fazia isso, e a água fazia assim, mas lá na superfície não dava para ver, a superfície paradinha embaixo, Jovens, não desperdicem isso. Você não está vendo, de repente, nada acontecendo na superfície, mas lá no profundo, onde tem que acontecer, está acontecendo. Recebam. Recebe, amor. Eu tive essa visão e eu não tinha falado ainda. Eu não lembro de ter falado, não lembro se eu falei com ele, eu acho que não. Mas, sabe, o Senhor me trouxe a lembrança agora, e não foi à toa, porque eu não ia falar isso, nem tem nada a ver com a ministração, mas isso precisava ser falado. Amém? Então, às vezes, e que isso sirva de reflexão para as áreas até, inclusive, financeiras da nossa vida. Às vezes, a gente começa a cumprir os princípios e não está vendo acontecer, e continua passando pela estação. Ei, Deus está se movendo, Ele está fazendo lá nas profundezas, você não está vendo, mas está vindo, e quando chegar aqui, vai acontecer, amados, vai acontecer. Deus, Ele é um Deus que Ele cumpre o que Ele fala.
Eu sei que Deus comunicou para pessoas aqui, trouxe palavras para pessoas. Não desconsidera, vai acontecer, mas não sai da posição que Ele te colocou. Não sai da posição do fluxo contínuo do Senhor. Cumpre os princípios e você vai provar do que o Senhor vai fazer na sua vida, na sua casa. Amém? Na sua família. É um culto de família. Famílias precisam entender e prosperar juntas. Entender princípios. Famílias que entendem princípios e cumprem princípios não vão perecer. Não vão, amados. Porque Deus faz assim, Ele não deixa a gente perecer. Mas a gente precisa estar na posição onde Ele colocou. Como um jogador, o outro joga, eles são treinados, eles ensaiam. Você vai estar ali, você vai estar aqui. Quando ele joga acreditando que o cara vai estar na posição dele. Se ele jogar e o cara sair da posição, a bola até vai, mas o cara não vai pegar. E assim é Deus conosco. Quando Ele manda, Ele crê que você está na posição. E Ele vai mandar, mas quando vier, nem vai pegar em você, que você está fora. Amém? Mas eu creio, amados, nessa noite, a gente rompendo coisas. 2021 não acabou. Eu falei para o pessoal da manhã e vou falar de novo. Não acabou. Não acabou. Dá tempo ainda de se posicionar e ainda desfrutar esse ano de coisas, de milagres. Até financeiros. E não só financeiros não, amados, porque Deus tem interesse de toda nossa vida cuidada. Milagres nos lares. Milagres nas casas. Pessoas que a gente está intercedendo há muito tempo, sendo alcançados. 2021 não acabou. Não acabou, mas tem muito para acontecer. Deus faz milagres instantâneos, em segundos. Imagina o que Deus faz até o final do ano. Não perde, aproveita essa oportunidade de aprendizado. Aproveita, entra no fluxo do Senhor e desfruta do que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida essa noite. Essa noite não, até o final do ano. Mas essa noite Ele também tem para fazer. Amém? Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.